Glória a Deus, estamos mais um dia a trazer mais uma palavra da parte de Deus para a tua vida nesta manhã, que Deus venha continuar falando aos nossos corações através da palavra, porque sabemos que é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra de Deus que nos conduz à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Então nós temos que estar sempre atentos para ouvir e guardar a palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que ouve e guarda a palavra. Vocês que não me conhecem, eu sou o missionário Jackson. Trago aqui palavras da parte de Deus, versículos bíblicos, uma oração, uma palavra de reflexão, uma palavra de fé e de esperança para a tua vida. Amém? Hoje vamos meditar um pouco no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 17 e o seu versículo 32, que diz assim a palavra de Deus. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa do teu servo, irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi contra este filisteu: não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda é moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia diz que havia um certo tempo em que os filhos de Israel estavam sendo oprimidos, estavam sendo encurralados, estava sendo perseguido, estava sendo humilhado por um povo filisteu. E a Bíblia diz que havia ali um gigante chamado Golias de Gate. Um gigante que tinha na sua altura 3 metros e 20 centímetros de altura. E este gigante ele vinha afrontando o exército do Deus vivo. Ele vinha afrontando o povo de Deus. Ele vinha afrontando todo o exército ali do rei Saul. E a Bíblia diz que dentre todos aqueles soldados ali não teve e nem houve, e não achou-se nenhum soldado para ir à peleja com aquele filisteu, com aquele gigante, para ir à luta, para enfrentar aquele gigante e derrotar aquele gigante. Dentre todo o exército do rei Saul não houve um gigante, não houve um homem, um soldado, um guerreiro para lutar contra aquele gigante. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Davi, ele ficou sabendo que aquele gigante ali estava afrontando o exército de Deus vivo. Aquele gigante estava afrontando o exército de Deus. E Davi foi ante o rei Saul e disse: olha, eu irei e pelejarei contra este filisteu. E por certo Deus nos dará vitória. E a Bíblia diz que o rei Saul disse: olha, você não vai pelejar contra esse gigante. Você ainda é um garoto e ele já é um homem de guerra. Ele já é um guerreiro, já é um homem de batalhas, já venceu muitas batalhas, muitas pelejas, muitas guerras. E Davi disse: eu irei contra ele, irei pelejar contra ele, e Deus irá nos dar vitória. Você vê a magnitude, a grandeza do tamanho da fé de Davi. Davi, ele não olhou em momento algum, hipótese nenhuma, para o tamanho do gigante. Davi, ele não olhou para a dificuldade, para o tamanho da barreira que estava na sua frente. Davi, ele olhava para o tamanho do seu Deus. Davi, ele acreditava, ele cria que se ele fosse lutar contra aquele gigante, por certo ele seria vitorioso, porque Deus estava com ele em todas as batalhas, em todas as pelejas, em todas as lutas que Davi ia, Deus estava com ele na frente, guerreando, lutando, dando livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Esta manhã eu quero te dizer para a tua vida: não importa qual seja a tua luta, qual seja a tua peleja, não importa qual seja o gigante que está te afrontando aí agora neste momento, que está afrontando a tua vida, põe Deus na direção, põe Deus na tua frente como teu escudo, porque por certo Ele te dará vitória. Porque se você parar e você olhar para o tamanho da tua dificuldade, se você for olhar para o tamanho da tua luta, para o tamanho da tua dor, o tamanho do teu problema, certamente você irá ser derrotado.
Mas se você parar e olhar o tamanho do Deus que você serve, o tamanho do Deus que você crê, que você acredita, louvado seja Deus, de certamente você será vitorioso. Você obterá vitória, você obterá recompensas, você será vitorioso, porque você não está olhando para o tamanho da dificuldade, para o tamanho da luta. Você está olhando para o tamanho do Deus que você serve, que você acredita. Porque com Davi não foi diferente. Davi ele não olhou para o tamanho do gigante. Davi era um homem de 1,5 m de altura e o gigante tinha 3,20 m de altura. Se Davi fosse olhar para o tamanho do gigante, por certo ele perderia a batalha, a luta, a peleja. Mas Davi olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Ele disse para o gigante: olha, você vem contra mim com lança, com escudo e com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós temos que crer no Deus que nós servimos. Nós temos que acreditar no Deus que nós buscamos, que nós acreditamos. E Ele nos dará vitória em meio às lutas, às tribulações, às dificuldades. Em meio às calúnias, pelejos, levantes, Deus ele está conosco a todo momento. Mas nós temos que crer, acreditar. Acreditar que Deus ele pode fazer nas nossas vidas o impossível acontecer. Deus ele pode fazer o impossível se tornar possível na minha e na tua vida. Então depende de nós, depende de mim, depende de você se crermos e acreditarmos. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Então nesta manhã eu quero te dizer, continue crendo, continue buscando, continue orando, continue acreditando, porque Deus ele vai te dar a vitória que você precisa, que você está buscando, amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar o teu celeiro, a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua parentela. Venha estar debaixo da proteção de Deus. Receba essa palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, para que o YouTube venha entender que este conteúdo é um conteúdo de valor, que agrega valor à vida das pessoas, e entregue mais conteúdo, amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.